O desenvolvimento ferroviário na Grã-Bretanha teve momentos decisivos que moldaram sua evolução nos últimos 2 séculos. Em nossos 2 vídeos anteriores, exploramos o início das ferrovias e sua jornada transformadora por diferentes eras, incluindo as manias ferroviárias, a consolidação das companhias ferroviárias nas Big Four e sua nacionalização após a Segunda Guerra Mundial. Se você já está familiarizado com esse contexto histórico, sinta-se à vontade para ir direto para este vídeo. Caso contrário, recomendamos que assista aos nossos 2 vídeos anteriores. Além disso, antes de continuarmos a história da privatização da British Rail, não perca os benefícios simbólicos e exclusivos que aguardam você como membro do canal Railways Explained. É fácil se tornar membro, basta clicar no botão Seja Membro abaixo ou acessar a aba de membros do canal. Escolha o nível de associação que mais combina com você e desbloqueie vantagens como distintivos, emojis personalizados, enquetes e agradecimentos especiais, mostrando seu apoio à nossa produção. Agora, dito isso, a mudança para reestruturar e privatizar as ferrovias britânicas começou quando o Partido Conservador assumiu o poder. Essa mudança foi motivada por normas da União Europeia que exigiam separar a gestão da infraestrutura das operações, além da desregulamentação e liberalização do setor ferroviário. Os formuladores de políticas britânicos precisaram decidir rapidamente sobre a estrutura ferroviária futura, e a privatização trouxe mais complexidade à questão. No final, eles optaram por uma separação vertical, com a infraestrutura e o transporte de mercadorias e passageiros sendo divididos, onde os serviços de passageiros seriam concedidos na forma de franquias por meio de licitações competitivas. A gestão da infraestrutura ferroviária, com extensão de 17 mil quilômetros, foi entregue à Railtrack, que ficou responsável pela segurança, manutenção e renovação da rede ferroviária em 7 divisões zonais. A Railtrack também regulava e monitorava os movimentos dos trens e concedia acesso aos trilhos para as operadoras de trem. A Railtrack alugava a maioria de suas estações e depósitos de manutenção leve para as operadoras de trem, mantendo a gestão direta de apenas 14 estações. A operação das ferrovias foi fragmentada em 90 e uma empresas separadas, categorizadas em 6 grupos com base em suas funções. Esses eram as empresas operadoras de trens, empresas operadoras de carga, empresas de material rodante, serviços de infraestrutura da British Rail, British Rail Maintenance Limited e as chamadas empresas centrais. A Lei das Ferrovias trouxe concorrência em regime de livre acesso nos setores de passageiros e cargas. A estrutura regulatória para essa nova organização foi estabelecida principalmente pelo regulador e pelo diretor de franquias, que atuavam sob as diretrizes do secretário de Estado. O regulador, à frente do escritório do regulador ferroviário, concedia e monitorava licenças para as operadoras de trens de passageiros, além de aprovar acordos de acesso entre operadores da via férrea e operadoras de trens, proteger os interesses dos consumidores e incentivar a concorrência. As funções dos diretores de franquias incluíam transferir as operadoras de trens de passageiros do setor público para o setor privado, gerenciar subsídios e prêmios, planejar futuros programas de franquias e implementar medidas de proteção ao consumidor. Em 1997, o governo trabalhista decidiu não reverter o processo de privatização. Ainda assim, propôs várias reformas, incluindo a criação de uma nova entidade, a Autoridade Ferroviária Estratégica, que absorveria as responsabilidades do diretor de franquias, entre outras. Nessa nova estrutura, as empresas atuavam comercialmente e por contratos, com as operadoras de trens de passageiros, financiando o sistema por taxas de acesso, aluguel de material rodante, leasing e outras despesas. Subsídios eram dados às operadoras de trens de passageiros para cobrir a diferença entre custos e receitas. A presença de várias empresas dentro de cada grupo permitia uma possível concorrência, pelo menos em teoria.
Porém, a concorrência avançou devagar no início por erros de cálculo de mercado e dificuldades para formalizar acordos operacionais. No setor de cargas, os avanços na Grã-Bretanha foram similares aos de outros países europeus que liberalizaram o mercado. Um dos principais protagonistas nessa transformação foi a North and South Railways, que surgiu no início de 1995 ao adquirir e consolidar com sucesso 5 das 6 empresas de carga que ficaram disponíveis durante a privatização. Em abril de 1996, a marca English, Welsh and Scottish foi lançada e implementada, e em 1997 já detinha impressionantes 90% do mercado de transporte ferroviário de cargas do Reino Unido, avançando para novembro de 2007, quando a EWS foi adquirida pela operadora ferroviária alemã Deutsche Bahn, em uma transação no valor de 309 milhões de libras, passando a ser conhecida como DB Cargo Reino Unido, após a mudança de marca. Existem outros operadores ferroviários que competem no mercado, como a Direct Rail Services, a Freightliner, a Colas Rail e a GB Rail Freights. Ainda assim, durante esses anos, o desempenho do transporte ferroviário enfrentou estagnação, com sua eficácia ficando muito atrás do transporte rodoviário, como mostrado no diagrama. Essa disparidade destacou os desafios que o setor ferroviário enfrentou para competir com a flexibilidade e eficiência do transporte rodoviário. Um fator-chave que influenciou a contínua evolução e as reformas dentro do sistema ferroviário britânico foi a gestão da infraestrutura ferroviária em paralelo com a introdução do sistema de franquias. Em 1994, a Railtrack assumiu o controle da infraestrutura ferroviária da Grã-Bretanha, gerando receita principalmente com taxas de acesso às vias cobradas das operadoras de trens e arrendamento de estações e depósitos. Ela também recebia financiamento do governo britânico, com os recursos sendo alocados de acordo com os planos estabelecidos pelo regulador ferroviário. Em janeiro de 1996, o governo britânico confirmou sua intenção de privatizar a Railtrack por 2 bilhões de libras, com um valor total de ativos de 4 bilhões. Em maio de 1996, a empresa abriu seu capital na Bolsa de Valores de Londres, embora a um preço inferior ao planejado, em parte devido a preocupações levantadas pelo Partido Trabalhista. Isso marcou a efetiva privatização da Railtrack, embora a empresa mantivesse laços operacionais próximos com o governo britânico. No entanto, 2 acidentes ferroviários significativos, o desastre ferroviário de Southall em 1997 e o desastre ferroviário de Ladbroke Grove em 1999, resultaram em 38 mortes e quase 700 passageiros feridos. No total, levantaram sérias preocupações sobre os impactos da fragmentação da rede na segurança e na manutenção. A Railtrack foi duramente criticada por seu desempenho na melhoria da infraestrutura e histórico de segurança. Mas o incidente que realmente mudou tudo foi o acidente ferroviário de Hatfield, em outubro de 2000. Esse desastre, causado por um descarrilamento induzido por fadiga do metal, resultou em 4 mortes e mais de 70 feridos. O acidente ferroviário de Hatfield causou sérias dificuldades financeiras à Railtrack. Menos de um ano depois, o governo ordenou ao Alta Corte da Inglaterra que colocasse a empresa em um tipo especial de insolvência. Essa decisão foi altamente controversa e acabou levando à maior ação coletiva da história jurídica inglesa. A administração da Railtrack criou instabilidade no preço de suas ações e, em outubro de 2002, uma nova entidade chamada Network Rail adquiriu a Railtrack. 2 anos depois, a Network Rail reassumiu o controle direto da manutenção dos trilhos, sinalização e linhas aéreas, mas a renovação dos trilhos continuou terceirizada ao setor privado. Apesar de enfrentar consideráveis desafios de infraestrutura durante essa época, houve melhorias notáveis no segmento de passageiros, onde o número de passageiros, em um período de 15 anos, mais que dobrou.
A introdução do sistema de franquias em 1996 marcou um momento crucial, estabelecendo 25 operadoras de trens, TOCs, cada uma recebendo uma franquia com duração de 7 a 15 anos. A maioria dessas operadoras de trens, TOCs, seguia um modelo de separação vertical, que dividia infraestrutura e operações. Um mecanismo legislativo crucial durante esse período foi o chamado requisito de serviço de passageiros, com o objetivo de manter o alcance da rede nacional de serviços. Isso estabeleceu critérios essenciais para cada franquia, especificando o número mínimo de trens que cada operadora de trens, TOC, deveria operar em troca do subsídio. Apesar de não serem horários explícitos, os PSRs davam diretrizes baseadas nos níveis de serviço da British Rail de 1992, dentro dos quais as operadoras de trens, TOCs, precisavam criar seus horários. O processo de franquia ocorreu em 5 etapas principais. As partes interessadas precisavam se pré-qualificar, comprovando respaldo financeiro e competência gerencial para operar a franquia. Convites para licitação foram emitidos, solicitando propostas indicativas. Uma lista restrita foi compilada com base na força dessas propostas indicativas, levando ao anúncio de um licitante preferencial. Finalmente, a concessão foi atribuída à proposta mais viável, que oferecia o melhor valor e confiabilidade. Nesse processo, os concessionários ferroviários na Grã-Bretanha assumiram riscos comerciais. No entanto, concessões mais recentes incluíram cláusulas que previam alguma compensação para receitas menores do que o esperado e também permitiam a recuperação de lucros excessivos, se aplicável. Nos primeiros dias, as licitações das concessões atraíam apenas um número limitado de concorrentes. No entanto, a concorrência aumentou à medida que os investidores ganharam mais confiança sobre o funcionamento do sistema. Curiosamente, a maioria das concessões foi concedida a apenas 13 empresas diferentes, incluindo empresas de ônibus. Companhias aéreas e grupos de navegação, que se esperava que demonstrassem interesse, não participaram de forma significativa. Além disso, apenas 3 propostas de grupos de aquisição pelos gestores foram bem-sucedidas. No fim, a National Express, multinacional de transporte público, ficou com o maior número de concessões. Em seguida veio a Prism Rail, com 4 concessões. A Connex, o Virgin Rail Group e a MTL garantiram 2 concessões cada, enquanto outras empresas participaram de concessões complementares. A maioria das concessões tinha duração de 7 a 7 anos e meio, com algumas exceções. Apenas 7 concessões eram mais longas, 2 por 10 anos, nomeadamente Great Western e Midland Main Line, e 5 por 15 anos, relacionadas à LTS, Gatwick Express, Southeastern, Cross Country e West Coast. Só uma era mais curta, a concessão de 5 anos para a Island Line. Em fevereiro de 2002, a concessão da Chiltern tornou-se a primeira a ser concedida por um período de 20 anos, com a Chiltern Railways, a operadora incumbente desde a privatização, vencendo a licitação. A Lei das Ferrovias, de 2005, trouxe algumas mudanças. As responsabilidades pelas concessões na Inglaterra e no país de Gales foram transferidas diretamente para o governo, enquanto o governo galês passou a ter um papel nos serviços no país de Gales e o governo escocês passou a ter um papel na concessão da ScotRail. Administrações locais e descentralizadas passaram a poder ajustar tarifas, desde que arcassem com custos extras ou usassem economias de outros modos de transporte. Nesse novo papel, autoridades executivas de transporte de passageiros da Inglaterra deixaram de atuar diretamente nos contratos de concessão e passaram a focar no planejamento de longo prazo e consulta pública. Em 2010, o governo de coalizão suspendeu as renovações de concessões para uma revisão, o que levou a novas reformas. Os operadores ganharam mais flexibilidade com incentivos para redução de custos e prazos de concessão variando de 15 a 22 anos e meio. No entanto, o sistema de concessões enfrentou um grande revés em 2012 com a polêmica da West Coast.
Ou seja, esse serviço essencial ao longo de um corredor vital foi cancelado devido a falhas técnicas substanciais no processo de concessão. Esse incidente, na verdade, introduziu o conceito de concessão direta, que durou até 2020. Com essa abordagem, o governo podia renovar uma concessão diretamente com o operador atual se os termos propostos correspondessem às expectativas do governo com base no desempenho anterior. Mas, embora uma abordagem direta tenha sido introduzida, isso não afetou a queda no desempenho do transporte, onde os operadores transportaram mais de 1,7 bilhão de passageiros, embora o preço da passagem de trem aumentasse a cada ano. O sistema de concessão aumentava a satisfação dos clientes e melhorava os trens, já que as operadoras de trem, de TOSS, usavam sua liberdade para impulsionar o crescimento de passageiros. O ano de 2020, marcado pela pandemia de Covid-19, registrou uma queda de quase 70% no transporte de passageiros, levando as empresas operadoras a cancelar e reconfigurar os serviços. A Northern Trains, agora estatal, assumiu as operações na Inglaterra após o fim da concessão da Arriva Rail North em fevereiro de 2020 por problemas de desempenho. Os serviços da Scott Rail foram transferidos para a Scott Rail, de propriedade do governo escocês, em abril de 2022, após o encerramento da concessão da Abellio Scott Rail. O governo britânico também iniciou a transição do sistema de franquias para um modelo de concessão, introduzindo um novo órgão público chamado Great British Railways. Mas a reestruturação adicional está parada por enquanto. O impacto da privatização das ferrovias gerou um debate intenso, com vários fatores contribuindo para a discussão. Apesar da privatização ser apontada como fator-chave, é preciso considerar o aumento dos combustíveis, congestionamento, baixo desemprego e, principalmente, o crescimento do PIB. Críticos da privatização, incluindo o sindicato RMT, destacaram que o número de passageiros começou a aumentar, 18 meses antes mesmo do início do processo de privatização. Esse aumento coincidiu com a recuperação econômica após a recessão do início dos anos 90 e continuou até a recente pandemia de Covid-19, quando o crescimento foi temporariamente interrompido. Ao contrário das expectativas iniciais de que o governo economizaria dinheiro por meio da integração vertical, o nível geral de subsídio necessário para a indústria ferroviária, na verdade, aumentou após a privatização. Esse aumento ocorreu principalmente devido à decisão de fragmentar a British Rail em 90 e duas empresas separadas, o que levou a uma inflação significativa nos custos de transação dentro do setor. Cada uma dessas novas entidades agora precisava gerar lucros, adicionando complexidade financeira ao sistema. Durante a propriedade pública, o subsídio líquido pago pelo governo manteve-se consistente com os níveis anteriores à reorganização. Isso acontecia porque o Tesouro gerenciava e recolhia os lucros gerados por todas as 92 empresas. Esses lucros, estimados em cerca de 880 milhões de libras por ano, eram reinvestidos no setor público. No entanto, com a privatização dessas empresas, os lucros passaram para o setor privado. O nível de subsídio necessário para o sistema ferroviário disparou, chegando a quase 8 bilhões de libras em 2006, como mostrado na tela. Ao concluirmos este vídeo, precisamos enfatizar o quanto foi desafiador pesquisar e condensar todas essas informações em apenas 3 vídeos. Havia tantos aspectos fascinantes para explorar que cada marco poderia merecer seu próprio vídeo dedicado. Agradecemos muito o seu apoio. Se você gostou deste vídeo, por favor, clique no botão de curtir. Se ainda não fez, inscreva-se no nosso canal. É grátis e significa muito para nós. Até a próxima, fique bem e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!